Politizando hoje com Érica Barbosa vai falar sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Como a página Politizando fala sobre política, nada melhor do que tratar sobre esse tema que eu e você gosta muito de saber. Falar sobre o Dia Internacional da Mulher é falar sobre a questão da desigualdade que ao longo do tempo a gente está aí enfrentando nessa sociedade, mesmo atual, mesmo moderna, para continuar vivendo. Então, na voz do Milton Nascimento, Maria Maria, nada melhor do que eu ouvir uma boa música e a gente começar a falar, tratar sobre esse tema. Quando a gente fala sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, várias mulheres elas não sabem por que é o dia 8 de março. Por que é o Dia Internacional? Por que se comemora o Dia das Mulheres? O mercado, né, ele está aí culminando na questão do Dia das Mulheres para a questão de venda, né, para a questão de dar flores, para a questão de comercialização. Mas quando a gente fala sobre esse tema, ele é muito mais profundo, porque se comemora o Dia Internacional das Mulheres por conta do movimento de mulheres operárias que ao longo, né, do século XIX lutaram pela questão da igualdade. Já começaram a lutar pela questão de melhorias no local de trabalho, nas condições de trabalho e a luta voltada pela questão das legislações trabalhistas. Várias pessoas não sabem sobre esse contexto, né? E diante disso, houve um fato histórico no qual, nesse movimento operário, um grupo de operários, né, que estavam dentro da fábrica morreram num incêndio. Nisso, morreram homens e mulheres. No caso das mulheres, foram 125 mulheres. Então, quando nós pensamos sobre isso, isso nos leva a refletir os impactos que o mundo do trabalho e as relações que a gente determina ao longo do tempo, ele tem muito maior consequência para a mulher. Você que é mulher, que mesmo no século XXI, na atualidade, como que você acha que está o seu papel? Qual é a sua percepção sobre a realidade que você enfrenta, seja no mercado de trabalho, seja nas relações familiares, seja na relação com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com o seu namorado, seja no cuidado com o filho, né, para aqueles que têm filhos, seja na questão profissional, na questão da formação educacional. Então, o Politizando, ele vem justamente para discutir com você, falar um pouco sobre esse tema e trazer a minha agenda aqui para divulgar para vocês. Hoje, né, foi feita aí uma entrevista com o pré-ato que vai ocorrer do Fórum Permanente de Mulheres aqui de Manaus e que vai acontecer amanhã às 14 horas na Praça da Saudade. Então, você está convidado a participar. Então, na minha agenda aqui, que eu vou estar lá, né, no Fórum Permanente, na Praça da Saudade, eu vou conversar com vários líderes dos movimentos, né, de mulheres aqui na cidade de Manaus, do estado do Amazonas, e também na agenda do Politizando, nós vamos aí fazer uma cobertura logo pela manhã do Puxirum, né, que é um movimento pelo livre pensar na educação. Então, também você está sendo convidado para poder acompanhar amanhã a live que vai trazer aí essa discussão dos profissionais da educação, dos movimentos, né, também da educação, sobre o tema Livre Pensar na Educação. Então, falando agora sobre o Dia Internacional da Mulher, nós vamos começar a falar sobre a Constituição Federal. Quantas pessoas já leram a Constituição Federal? O nosso país, ele carece de informação, ele carece de saber a sua história, ele carece de aprofundar o seu conhecimento na questão realmente política, na questão organizacional, na questão de como nós nos relacionamos e compreendemos o país que nós vivemos, a cidade onde você mora. Então, a Constituição, ela é a primeira medida que um cidadão, né, deve tomar
para poder compreender o papel dele enquanto cidadão no Brasil. Então, assim, uma coisa interessante, a Constituição ela já inicia logo falando sobre os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais aqui da Constituição, ele fala sobre dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Érico, o que isso tem a ver com o Dia Internacional das Mulheres? Tem tudo a ver. Porque você, mulher, que está assistindo hoje o Politizando, né? Essa é uma chamada para você. Você sabia que no Brasil, no estado do Amazonas, em Manaus, a participação da mulher na política, ela é pequena. Nós não temos representação feminina, né, na questão do cenário político. E isso é importante ser tratado no Politizando. Por quê? Porque se a gente vai tratar de temas que são comuns e que é de demanda da sociedade, a participação da mulher para falar sobre esses temas, lutar por esses temas, discutir sobre essas temáticas é fundamental. E aí eu pergunto, por que não há essa participação? Qual é a dificuldade da mulher em atribuir, né, o seu papel no cenário político? Nesse campo de discussão, nesse campo de articulação, nesse campo que requer um olhar, né, de gênero masculino, de gênero feminino. E é importante que tenhamos aí a compreensão de entender esse cenário e o contexto que nós estamos passando e perpassando nos dias atuais. Então, eu falei para você um pouco sobre a história, né, de por que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né, que foi colocado aí no calendário oficial pela ONU em 1975 e que nós já entendemos que essa homenagem ela decorre do movimento de mulheres, né, operárias que estavam dentro de uma fábrica requerendo melhores condições de trabalho, requerendo legislações e requerendo um novo olhar da sociedade pela condição dela, né, enquanto operária ali trabalhando. Então, Érica, eu entendi que isso foi, né, no século XIX. O que isso tem ainda a ver com o século XXI? Será que realmente a gente ainda vive esse contexto? Com certeza não. São roupagens totalmente diferentes, mas ainda, né, com resquícios muito grandes do patriarcado, com resquícios importantes, né, que nos remete ainda a uma grande desigualdade. Hoje a mulher, ela está optando por não ter filho, ela está optando por uma gravidez tardia, porque ela requer aí uma condição para ter uma formação profissional, para poder estudar, para poder investir no papel dela no mercado de trabalho. E aí eu pergunto para você, né, que está acompanhando o Politizando, independente de você, independente de gênero, independente de classe social, de raça, né? Vamos pensar um pouco. Há aí, né, dificuldade para a mulher no mercado de trabalho? A mulher realmente ela precisa repensar, fazer esse planejamento e realmente a mulher ela tá, né, não é escolhendo, porque quando eu escolho, isso quer dizer que eu preciso de condições que me dê liberdade por opinar, para optar, para pensar e repensar sobre uma determinada ação, sobre um determinado ato. E quando eu falo sobre, né, a gravidez tardia, muitas mulheres, conforme pesquisas e estudos, né, que eu já realizei e que eu venho aí realizando, apontam que essa opção pela gravidez tardia é pela dificuldade da mesma em poder conciliar a formação e o trabalho, a família, as relações sociais, de grupos, né? E aí
esse é um ponto que a gente tem que repensar. E também existe um outro ponto que nós podemos falar hoje sobre o dia, né? Que a gente vai comemorar no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um ponto importante sobre esse papel da mulher, que é a questão da violência contra a mulher. Nós temos aí a conquista, né, da Lei Maria da Penha, mas que na prática há uma grande dificuldade de ela ser colocada em prática. Há uma ineficiência das políticas públicas, né, em colocar de uma forma eficiente, prática e de acordo com a realidade, na especificidade nacional, regional e local, políticas que realmente venham responder às necessidades e às demandas que as mulheres necessitam para poder sobreviver com dignidade. Estudos realizados atualmente, bem recente, que eu vou fazer um artigo e vou deixar para você consultar, que foi do pesquisador Gessen. O pesquisador Gessen, estou baixando aqui para vocês, Gessen Orellana, pesquisador da Fiocruz, ele fez um estudo sobre feminicídio em Manaus. E ele faz uma comparação do ano de 2016 e o ano de 2017, os índices percentuais, né, de feminicídio. É interessante que esse estudo que foi realizado aqui em Manaus, ele fala sobre homicídios intencionais em mulheres, com enfoque em feminicídios. E aí, grande parte das mulheres, elas ainda não compreenderam ou desconhecem, né, também sobre a importância de se reunir, de se organizar para falar sobre isso, para se defender, para lutar por políticas públicas que sejam de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade, com aquilo que você precisa. O poder público, ele está aí para realizar ações que sejam competentes, eficientes e sejam de uma forma dialogada, compartilhada com a população. Então, esse estudo muito interessante do pesquisador da Fiocruz, Gessen Orellana, ele fala sobre saúde e violência. Ele diz que esses temas, né, devem ser discutidos. E esse estudo, ele traz um percentual aqui, ó, de 2016 para 2017, ele diz 40% das mortes de mulheres maiores de 11 anos foram feminicídios. Durante esse período de 2016 e 2017, 40% de mulheres que morreram, que foram assassinadas, né? Tá dizendo aqui, dessas mortes, 40% foram feminicídios. Mulheres maiores de 11 anos. Isso é um ponto que tem que ser refletido. Isso é uma denúncia pública. Isso é uma questão importante que traz, né, nessa temática para você, para mim, que está comemorando, que vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. E esse tema, esses dados, eles nos levam a refletir sobre o quão preocupante é a questão da violência para a mulher. Aqui tem que a cada 10 homicídios, aqui em Manaus, 4 são feminicídios. Ele ainda traz mais dados. Ele fala que 65% dos agressores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Ou seja, aquela pessoa que está ao seu lado, que você escolheu viver, que você escolheu aí se relacionar, constituir família, essa pessoa, nesses dados, foram os agressores. E, Érica, esses dados tão alarmantes, com um percentual de 65%, que indica que aqueles que cometeram, né, o feminicídio, os agressores, eles são os companheiros e ex-companheiros, realmente nos leva a repensar o quanto a mulher está vulnerável na sociedade.
a sociedade moderna. Nós não estamos falando aqui do século XIX, nós não estamos falando do século XXI, nós já estamos falando do século XXI, onde a gente fala sobre empoderamento, onde nós falamos que aumentou o número de mulheres, né, no mercado de trabalho, em posições de chefia, onde a gente fala que as mulheres, elas estão aí ocupando espaços em várias áreas, em várias organizações, e em vários setores, mas ainda assim é verificado com estudos como esse realizado que ainda falta muita coisa a ser conquistada, que ainda falta uma discussão aberta, um diálogo onde as partes estejam dispostas a ouvir. Então, esse estudo do Jairzinho Orellana, né, pela Fiocruz, ele vai ser disponível para você aqui pelo Politizando. Politizando é uma página que fala sobre política, educação, saúde, todos os temas que são importantes, né? Aqui eu acho interessante ler essa parte para vocês, que o pesquisador Orellana, ele afirma e ele faz um alerta. Ele diz assim: ainda que até meados de 2018, no Amazonas, não havia nenhuma condenação por feminicídio. Esta é uma triste realidade que assola não somente o estado do Amazonas, mas os outros estados. E ele diz assim, são diversos, né, os fatores, os motivos, e ele pode incluir aí o subdimensionamento desse problema, que justifica por que até em 2018 não houve nenhuma condenação para esses casos. E em outros estudos realizados em escuta qualificada com várias mulheres, pelo próprio Politizando, mulheres estão dizendo que se sentem prejudicadas. Mulheres que vivem uma parceria com o companheiro e que depois de separadas não têm o mesmo apoio que deveria ter relacionado aos filhos. Muitas mulheres, eu fiz uma enquete e nessa enquete eu perguntei se a mulher, após a separação, que ela tivesse tido filhos, né, com o ex-companheiro, se ela se sentia, né, se ela sentia que havia ocorrido um distanciamento por parte, né, do genitor com a criança, com o filho. E eu digo para vocês, grande parte das mulheres relataram que sim, relataram que passaram a assumir um papel de mãe e de pai para os seus filhos. Então, significa que pode ter vários fatores que podem vir a justificar isso, né? Então, o que me leva a refletir é que grande parte dos companheiros que se separam das suas companheiras e que têm ex-companheiros e ex-companheiras, eles também, né, passam aí a entender o filho como um ex-filho. E isso não é interessante mesmo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura que a criança e o adolescente deve ter o amparo, o acompanhamento da família. E porque você divorciou, você se separou, vocês optaram, escolheram ou decidiram não viver juntos, isso não significa que essa responsabilidade ela permaneça para ambos. Então, isso é um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam e que desencadeiam uma série de outras problemáticas. Porque nisso, diante dessa situação, ela que ficou com uma criança, como é que ela vai trabalhar? E se ela ganhar um salário mínimo, como ela vai pagar alguém para ficar com o filho? Aqui no Amazonas, na cidade de Manaus, nós temos um número de creches que não é de acordo com o número populacional de pessoas que têm necessidade dessa demanda relacionada a creches. Quantas mulheres têm crianças e não têm condições de trabalhar porque têm crianças? Porque precisam cuidar dos seus filhos, não tem dinheiro para pagar alguém, não tem confiança para deixar alguém para cuidar dos seus filhos. O outro ponto é a questão da qualificação profissional.
Quantas mulheres têm dificuldade de realizar uma qualificação profissional por conta de todos esses problemas pessoais que desagam aí e estão intrinsecamente relacionados com a questão pessoal. Porque você, enquanto mulher, você como Maria, você não é só a Maria trabalhadora, você não é só a Maria dona de casa, você não é a Maria mãe, você não é a Maria empresária, você é a Maria todos esses contextos. Esse conjunto de coisas, esse conjunto de denominação é você. Então, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, é o dia de reflexão. É o dia que o Politizando está conversando com você, está trazendo para você esse tema e dizendo para você participar. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui um tema importante que você gostaria que fosse tratado. Esteja conectado amanhã, né, no dia 8 de março, para poder discutir durante a transmissão da live e deixar seus comentários sobre o Fórum Permanente de Mulheres. Você está sendo convidado para participar dos movimentos sociais. Os movimentos que trazem aí um tema, uma questão que seja comum, independente de gênero. Então, no Brasil, o número de mortes de mulheres ele é 5 vezes maior do que o número de mortes de homens. A diferença aí